Me chama de corrupto, porra! Olá, seja muito bem-vindo à última edição. Já tem Veja Nova saindo do forno, já disponível em todas as plataformas, tablets, celular e também nas bancas. E hoje quem vai me ajudar a apresentar os destaques dessa edição é a editora de Veja, Ana Clara Costa. Bem-vinda, Ana. Oi, Edgar, tudo bem? Tudo bem? E também direto do Rio, a repórter Luísa Bustamante. Tudo bem, Luísa? Tudo bom, Luísa? Bom, vamos direto à capa dessa semana, então, que é a política que assusta, com Lula e Bolsonaro liderando as pesquisas, ganha fôlego a busca por nomes de centro, como Luciano Huck e também Henrique Meirelles. Ana, tem um dado muito importante nessa matéria que você traz, é que ainda tem muitos eleitores indecisos em quem votar, né? Principalmente os estudantes com ensino superior e também os jovens. Isso é uma abertura para esse candidato de centro poder ganhar força até 2018? Sem dúvida. Existe em todas as regiões do Brasil uma parcela de pelo menos 30% de eleitores que ou não tem ninguém escolhido agora ou vão votar branco ou nulo. Quando você faz o recorte por renda, sobe para mais de 50%. Quando você faz o recorte por escolaridade, mais 50% de quem tem ensino superior. E também os jovens de 16 a 24 anos, quase 60% não sabem quem votar ou pretendem votar em branco e nulo. Na região sudeste, 65% das pessoas não sabem quem votar. Então, é uma situação em que uma pessoa precisa surgir ali que englobe, que contemple os anseios dessa quantidade grande de gente que não se sente representada, de certa forma, nem por um extremo, nem por outro, né? Lula ou Bolsonaro. Você já fez reportagem do Bolsonaro, também já deve ter feito Lula também. São discursos extremistas, né? Que, apesar de ter uma boa aceitação por parte de alguns eleitores, tem muitos eleitores que não se sentem representados por esses dois discursos, né? Sem dúvida. O Bolsonaro, enfim, tem um discurso muito simples. O discurso dele e ele consegue reduzir muito o discurso dele em frases de efeito, né? Bandido bom é bandido morto. Tem algumas frases contra LGBT, contra empresários chineses no Brasil, que ele fala que o Brasil está se tornando dependente da China e que não tem que ser assim. Enfim, ele tem algumas frases feitas, um discurso muito conservador para o extremo, né? Não é só conservador, é extremista mesmo. A visão dele sobre armas, sobre liberar arma para a população e tal. E o Lula, que vale dizer, ainda não há a menor garantia que ele de fato seja candidato, porque ele pode ser condenado em segunda instância, até, enfim, antes do pleito eleitoral, ele migrou muito para o extremo também, né, nesse retorno dele, né, com a Lava Jato, com a quantidade de acusações que ele sofreu, e de situações em que ele se envolveu, né, acusações de corrupção e tudo mais. Ele voltou para aquele discurso dos anos 80 um pouco, sabe? De nós contra eles, luta de classes, etc. É uma guinada para a esquerda, você acredita? Exato. E para tentar se conectar, talvez, com um público que esteja sentindo falta do Estado ali, né? Com essa crise, a falta de emprego e tudo mais. Então, alguém que defenda ideias liberais e que não esteja contaminado pela Lava Jato é o candidato que essa quantidade grande de gente busca. E aí você tem o Henrique Meirelles, que deu uma entrevista exclusiva para o Robson Bonin, repórter de Brasília, que também assina essa matéria, dizendo com todas as letras que ele é presidenciável sim, que ele quer ser candidato. Inclusive a entrevista exclusiva completa está no site. E a gente fala também um pouco do Luciano Huck, do Geraldo Alckmin, etc., que hoje são os três. O Luciano Huck não admite que é candidato, ele diz que não é candidato, né? Mas a questão é que ele está se movimentando, de certa forma, politicamente. Nos bastidores. Isso está sendo entendido pelas pessoas como de certa forma, o fato dele estar interessado nisso, apesar de não ter declarado oficialmente, né? Como existe uma grande busca por esse alguém, o nome dele, pela grande abrangência nacional, é um apresentador de TV,
casado com uma atriz, apresentadora e não sei o que, tá sempre na mídia, é uma pessoa que... Tem uma boa inserção que Sem pode dúvida. surgir como uma novidade, né? Sem dúvida. E ele está se articulando com movimentos que representam um pouco essa ânsia dos jovens, né? Esses movimentos que são suprapartidários, que querem bandeiras muito diferentes de direita e esquerda, sei lá, cada um tem uma bandeira específica, educação, o outro a bandeira gestão pública. Então, ele está se envolvendo com esses movimentos e pode vir a ser ungido um candidato, né? Pode se sentir ali praticamente coagido a se candidatar. Agora, nas últimas 2 campanhas, a gente teve a figura da Marina como essa terceira via, e nessa ela aparece ainda em terceiro lugar. Por que a Marina não aparece tanto como essa candidata que pode entrar no centro? Ela pode ainda surgir como junto com o Luciano, com o Meirelles, nessa via do centro? Olha, como falta ainda um ano, tudo pode acontecer. É muito prematuro a gente traçar qualquer cenário certo para alguém, né? Mas a Marina, ela, desde 2014, ela submergiu demais. Ela fez questão de não se envolver nas principais discussões que aconteceram no país desde então. E isso prejudicou ela nesse aspecto, porque deu a impressão de que ela, apesar de não estar envolvida em nada do que tem acontecido nesses últimos anos, relacionado à Lava Jato, nem nada, ou seja, ela é uma candidata limpa, ela não se mostrou conectada com os anseios da sociedade ao longo desse tempo. Muita coisa aconteceu de lá para cá, né? Faltou manifestação para a Marina. Sem dúvida, ela não conseguiu engajar ali uma candidatura, enfim, que encontre reconhecimento nesses jovens de hoje que buscam um candidato. Ela pode mudar isso. Existe um ano aí até 2018, então ela pode mudar isso. Mas hoje, o cenário hoje é de uma candidata bem apagada, digamos. Então ainda há espaço nesse ano que vem pela frente para tanto surgir um candidato de centro. A gente já viu o Dória surgindo como uma possibilidade também. O que você acha da figura do Dória? O Dória, ele também entra nesse espectro de candidato, e a gente fala isso na matéria, que é o novo, né, gestor, empresário, não tem esse ranço da política. Mas o problema é que ele foi rápido demais, né? Ele quis tentar forçar uma candidatura, ou melhor, se colocar como candidato sem dizer que é candidato, por meio de viagens que ele fez no Brasil e no exterior, para tentar ser conhecido pelo Brasil todo, né? E acabou fazendo algumas besteiras aí no caminho. Então, ele se atropelou e acabou perdendo espaço, e hoje pouca gente botaria fé que ele tenha alguma chance de ser o candidato do PSDB. Mas, novamente, tudo muito preliminar. Tudo é possível, né? Porque tem um ano para tanta coisa acontecer, quando que, alguns meses atrás, nós diríamos que estaríamos falando do Luciano Huck, entendeu? Sim. Então, tem muito... Eu acho que a gente está fazendo com essa matéria um retrato do momento, mas esse momento vai mudar. É agora e pode mudar completamente. Obrigado, Ana, viu? Outra matéria em destaque em Veja nessa semana, domingo é dia de Enem, então a matéria da Luísa Bustamante. Tudo bem, Luísa? Tudo bem por aí? Bom. E da Isabela Isidro faz um balanço aí na trilha da excelência do Enem, os alunos que tiram notas muito superiores à média. Queria que você contasse um pouquinho para a gente, Luísa, como é que foi a apuração dessa matéria. Diara, a gente teve acesso a uma pesquisa inédita que mostrou que os alunos que figuram no topo de 1% das melhores notas seriam, né, a nossa excelência, eles estão muito concentrados no Brasil, eles estão em menos de 10% dos municípios, o que reforça um pouco da desigualdade a um acesso de educação de qualidade que a gente tem, né? Mas, por um outro lado, a gente foi ver o que esses alunos estão fazendo e em que escolas eles estão para terem um resultado tão exemplar. O universo de 1%, só para o internauta saber, o leitor, é um universo de 13 mil alunos. São pouquíssimos alunos perto dos alunos que se inscrevem no Enem, né? E, bom,
para começar, a grande diferença entre esses alunos e os demais alunos começa lá atrás, né? É uma questão de terem nascido numa casa com pais com ensino superior, que valorizam a leitura, e são alunos de famílias ricas que vão para escolas particulares onde está o ensino de maior qualidade no país. Dito isso, o que eles fazem nessas escolas que os coloca acima dos demais, né? Bom, uma carga horária exaustiva de estudos, tá? Tem alunos que estudam em média 12 horas por dia, muita leitura, principalmente não, mas também de jornais e revistas, porque o Enem exige muito dessa compreensão do que está acontecendo na atualidade, principalmente para a redação. E por falar em redação, eles fazem redação praticamente toda semana. Redação tem um peso grande no Enem, praticamente para todas as carreiras. É um treinamento, né? Exaustante diariamente, praticamente. Exatamente. E aí tem algumas particularidades, assim, eles vêm de escolas que colocam muito, que trabalham muito a resolução de problemas, é algo que o Enem pede muito também, não é apenas a aplicação de fórmulas, né? Você conseguir trabalhar a interdisciplinaridade, trabalhar várias disciplinas numa mesma questão. São escolas que valorizam muito o estudo na prática, né? Não fica no campo apenas da teoria, né? Leva para a prática os alunos levam para a prática o que aprenderam. Né? Mas, bom, como estamos na véspera, eu acho que é interessante falar um pouco das dicas, né, que esses alunos dão. E algumas delas são, bom, relaxe, né? Porque se você não estudou até agora, agora você tem que apenas estar calmo para fazer a prova e ter atenção com o enunciado para não cair em pegadinhas, etc. e tal. Às vezes as respostas estão no próprio enunciado. Então é um pouco disso que os coloca ali no patamar da excelência. Uma coisa que chamou bastante atenção na tua matéria, Luiz, é que essas escolas se concentram, né, em uma parte do Brasil. São bem concentradas. Sim, as escolas ficam a maioria delas fica no Sudeste, o que assim não é tanta surpresa, porque o Sudeste é mais populoso e mais rico, então é natural. Mas o que chama mais atenção é que 25%, 1 em cada 4 alunos, vem de só 50 escolas. Isso é muito pouco, porque é 0,1% da quantidade de escolas que temos no país inteiro. Então, são pouquíssimas as escolas que estão aprendendo como fazer o Enem, como criar um aluno bom para o Enem. É bem concentrado mesmo. E mesmo eles sendo de excelência, dá para dizer que eles são medianos, bons em comparação a outros países? Isso é um outro dado que chama bastante atenção. A nota de corte desse 1%, né, a nota mínima de onde eles partem, dali para cima, é uma nota considerada mediana. Eles partem da nota de 700. Essa pesquisa ela analisou os dados de 2015, né? E naquele ano a maior nota foi 889, 890, mais ou menos por aí. E a maior parte desses alunos estão concentrados aí nesse patamar dos 700. Quando a gente leva isso para os dados da OCDE, né, a organização que tem os países mais desenvolvidos, é um pouco semelhante ao desempenho que a gente vê dos nossos melhores alunos no mundo. Eles estão sempre atrás, e bem atrás, dos melhores em outros países. Ficam na média. Sinal de que, apesar das nossas melhores escolas fazerem um bom trabalho, elas ainda têm que melhorar bastante. Você falou que esses alunos, esse 1%, estudam em escolas de excelência, mas o que a gente pode dizer dos alunos de escola pública em comparação a esse 1%? Eles não chegam lá, né? Desses 13 mil alunos, só 4% vêm de escolas estaduais. E isso é muito ruim para o país de um modo geral, né? Parece que os nossos governos não conseguiram, ao longo de toda a nossa história, entender que a educação é o principal motor para o desenvolvimento. Na verdade, quando você olha o dado comparativo, 75% dos alunos inscritos no Enem vêm de escolas públicas. E só 4% estão no topo.
E os alunos que estão no topo são os alunos que acabam concorrendo por uma vaga disputada numa faculdade, uma medicina na USP, ou engenharia na UFRJ, ou o que seja, né? São aquelas vagas mais disputadas. E o problema é que quando você vê isso, você vê um ciclo de desigualdade se perpetuando, porque os alunos que chegam nas melhores carreiras vão ter os melhores empregos e vão pagar melhores escolas e faculdades para os seus filhos. E os que não chegam lá vão demorar muito mais para chegar lá, se a gente mantiver esse ritmo, né? É um ciclo difícil de quebrar, né, Luísa? Obrigado, viu, pela tua participação. Bom final de semana por aí. Obrigado, Ana, também. Obrigada, Edgar. A última edição vai ficando por aí. Para você que tem Enem domingo, boa prova. Primeira prova do Enem, no próximo domingo também tem. Boa prova para você e bom final de semana. Humble like a crazy one.